O que está na lei, o que está no papel é o ideal, mas será que a gestão atual está sabendo aplicar dentro dos seus atos de governo? Será, minha gente, que acabou o casamento entre o Papo Júris e o governo Lula? Eu gostei da provocação. Será que acabou o casamento? Pois é, alguns atos do governo recentemente, de troca de ministérios, suprimindo, retirando mulheres de alguns ministérios para dá-los a homens, não podem ficar imunes à crítica. E nós aqui do Papo Júris jamais abriremos mão de fazer críticas, seja quem for que estiver no governo. E para falar sobre isso, nós estamos hoje aqui, eu, Erickson Moraes, ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker. Gerson Cardoso, Gessinho, é um tema da hora, importante que a gente precisa discutir, principalmente porque fala sobre participação de mulheres nesse governo, quando a gente pensa também na questão da pluralidade, da inserção delas, né? Já que, historicamente, a gente percebe que é o segmento populacional excluído dos espaços de poder. Então, fiquem ligados e ligadas que a gente só está apenas começando. Parece que subiram a rampa e ficaram lá, né? A diversidade subiu a rampa do governo e ficou lá. Até agora, não estou vendo PCD no governo, não estou vendo pessoas com deficiência, pelo menos aparentes, né? Porque existem deficiências neurodivergentes que não são aparentes, mas até agora o governo ainda não botou a mão na massa para dizer assim, ó, tudo que a gente está fazendo no legislativo, sancionando daqui, implementando de lá, na nossa casa não necessariamente vale. Será que é isso mesmo, minha gente? A gente observou, né, pessoal, recentemente, que o governo Lula substituiu duas ministras, foram duas, se eu não me engano, né? A gente teve a ministra dos Esportes, Ana Moser, e a gente teve também agora a presidenta da Caixa Econômica Federal. Houve substituições de mulheres por homens, uma forma do governo alocar ali o centrão. Eu preciso voltar uns 2, 3 passos atrás para dizer que, de fato, a gente consegue perceber uma diferença abissal na composição do ministério do atual governo em relação ao governo anterior. Isso é inconteste. De toda sorte, é um ministério que ainda não representa a realidade da população brasileira. É um ministério que representa, querendo ou não, a manutenção de algumas oligarquias, a manutenção de alguns setores dominantes, não é mesmo? A gente percebe ainda muito presente uma branquitude muito forte no ministério, uma heteronormatividade muito forte no ministério, né? O gênero masculino também dominando, e agora com essas substituições fica a situação mais evidente. O fato é que a gente vive num sistema político onde impera o chamado presidencialismo de coalizão. Dentro do presidencialismo de coalizão, a presidência da República tem que negociar ali com o poder legislativo, porque senão o poder legislativo acaba inviabilizando o governo, e muitas vezes, e não é a primeira vez que essa crítica deve ser feita, não é a primeira vez que Lula, estando no governo, né, estando no governo da República, transige com algumas pautas, negocia com algumas pautas. A gente lembra que nos primeiros governos Lula, pautas, por exemplo, como reforma agrária, territórios quilombolas, ficaram de lado. Em muitos momentos ficaram de lado. Lógico que a gente avançou muito numa comparação histórica, mas havia muito ainda por avançar, e porque o governo, nesse presidencialismo de coalizão, que tenta abarcar interesses os mais diversos para poder manter a governabilidade, acabou compactuando mesmo, transigindo com algumas pautas que não deveria transigir. E isso gerou, inclusive, uma revolta, um ressentimento com muita razão em muitos setores esses que sempre deram sustentabilidade aos governos Lula, né, e aos governos Dilma, inclusive, e que foram setores que trouxeram novamente, nessa luta contra o bolsonarismo, Lula novamente ao Palácio do Planalto. Mas, de fato, é uma situação muito triste a gente ver o governo novamente fazendo esse movimento, embora eu perceba também que está menos forte do que os governos anteriores. Ele ainda tem mantido alguns nomes importantes em áreas elementares e tem dito que em determinados ministérios ele vai colocar gente realmente, não gente do centrão, mas sim gente mais próximo de um alinhamento político dele e de boa parte desses setores, né, sociais, desses agentes sociais como o MST, os movimentos políticos de uma forma geral, né, que dão essa legitimidade, mais do que sustentabilidade, mas sim legitimidade a esse governo eleito. Vininha, você trouxe até uma questão de saída de outra ministra, foi Daniela Carneiro, que era ministra do Turismo. Houve uma divergência interna entre a cúpula da União Brasil, que ela fazia parte,
parte e com ela também, e foi negociado a saída dela para continuar na base do governo. Então a gente percebe o quanto os aliados e aliadas fazem uma diferença na manutenção de funcionamento de um governo. Lula não preside sozinho, há toda uma equipe, um jogo de interesses, né, envolvendo centro, direita, esquerda, e consequentemente, se você não tiver uma base aliada, você também não tem governabilidade. Houve essa negociação, apesar do que também essa Daniela Carneiro já havia sido alvo de várias críticas por conta da participação dela política na região do Rio de Janeiro, que ela vem de lá. Mas o que a gente percebe é que, como o Bel falou, você trouxe aí, é que a diversidade proposta pelo governo Lula, que a gente tenta, almeja, ainda não está sendo alcançada. O Papo Juriscast pede a união dos poderes para que você possa curtir e se inscrever aqui no nosso canal. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. Deixe seu comentário, compartilha. No Instagram é o @PapoJuriscast. Eu parei para pensar e lembrar também daquele discurso bem emblemático, simbólico, importante de Silvio Almeida, quando ele assume o Ministério dos Direitos Humanos, ele coloca diversos segmentos populacionais que são vítimas históricas de exclusão e coloca assim: vocês existem e são valiosos para a gente, mas quando é que vão passar de fato a ter visibilidade institucional? Eu acho que fica esse questionamento para você também que está do outro lado, que vota também em partidos esquerdistas, mas que também tem uma visão crítica no sentido de buscar realmente a materialização daquilo que você pensa, né? Como correto, como justo, como modelo ideal de sociedade a ser pensado. Bárbara Carini, ela fala uma coisa muito interessante no perfil dela do Instagram. Para quem não conhece, ela é uma intelectual diferentona, vale muito a pena seguir, vou deixar aqui essa recomendação. E ela fala assim: eu tenho certeza que o governo que eu votei, que eu elegi, que é o governo do Lula, ele não é um governo que me representa por completo. Eu, enquanto mulher negra, ela fala, não me sinto totalmente representada, mas era o que tinha, era o que era possível dentro das oportunidades, e era o que poderia, né, abrir as portas para algo que ela almeja, que todos nós almejamos. Mas a gente sabe que a real é que dentro de casa que a gente começa a fazer a diferença. E é dentro de casa que não está ocorrendo a diferença, né? Se a gente for imaginar que os ministros, os ministérios são a casa desse governo, ele não está iniciando a grande mudança dele. E aí ficam os questionamentos. A gente teve uma grande avanço, a gente teve uma evolução muito boa, importante esse ano na parte do legislativo. Ele fez um revogaço de várias leis absurdas do governo anterior e fez uma sanção agora, inclusive recente, envolvendo pensão alimentícia para filhos de mulheres violentadas. A gente teve a lei de equiparação salarial, que visa reforçar o que está na Constituição Federal, reforçar o que está na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, né? Mas não está implementando isso. E existe uma dificuldade muito grande, acho que Gersinho pode até abrilhantar mais nesse sentido, das mulheres chegarem a uma equiparação salarial na prática, estarem em cargos mais altos. A gente sabe da rotina, das exigências voltadas para uma mulher, e isso é muito difícil realmente. A gente precisa de leis e de políticas que possam assessorar mulheres a estarem lá, né, na frente. Então a gente precisa pensar de uma forma conglobante. Mulheres com filhos precisam de apoio, então a gente precisa investir em creches, em escolas em tempo semi-integral que possam auxiliar as mulheres. Como é que está a situação das creches? Inclusive a gente teve um episódio falando sobre a obrigatoriedade de creches, né, de abrir mais vagas em creches, que foi uma determinação do STF. A gente precisa fiscalizar isso, porque esses tipos de medidas ajudam mulheres a avançarem na carreira. Se a gente não tiver esse tipo de política pública, as mulheres não vão conseguir avançar. E sim, o governo precisa pensar nisso tudo. Verdade, você trazendo aí, Bel, me levou a pensar diversas questões. A importância de você, de fato, fomentar a participação plena das mulheres no sistema político. É um sistema muito hostil, né, a participação delas. Somente a partir do Código Eleitoral de 1932 que a gente percebe a ascensão da mulher enquanto eleitora, né, desse sistema, que ela é atingida pelas decisões que são tomadas, mas ela não faz parte. Então ela passa a ter naquele momento a capacidade ativa e passiva, né, a capacidade de exercer a sua cidadania, a capacidade de ser eleita. Mas quando a gente para pensar em 2023, a participação ainda é tímida. Por mais que a gente tenha leis que determinem a participação nessa composição, ainda não faz. É fruto de muito uma estrutura de sociedade misógina, sexista, que faz com que coloque a mulher sempre na posição de visibilidade, coloque sempre a mulher na posição de cuidadora, né? Agora, no último dia, 29 de outubro, nós tivemos o Dia Internacional de Cuidados e Apoio, relacionado ao quê? A OIT traz que 3/4 de tempo gasto em trabalho de cuidado não remunerado é praticado pela própria mulher. A mulher é vista como se fosse aquela pessoa que deve ficar destinada aos espaços privados, aos espaços familiares, mas nunca ao exercício de atividade de função de Estado, de poder de destaque, porque a estrutura patriarcal da nossa sociedade faz com que ela seja não vista enquanto
pessoa emancipada, uma pessoa que está ali lutando pela transformação, mas em atividades, não que a gente fale que atividade de cuidado, que atividade de criação sejam atividades desinteressantes, invisíveis, não importante, né? Mas a mulher quer se realizar pessoalmente, profissionalmente, e estando no espaço de poder, ela também fomenta uma visão do sistema de uma forma na perspectiva de gênero, né? Será que, por exemplo, essa configuração de sistema político que nós temos, extremamente masculino, branco, hétero, sim, patriarcal, está ali engajado nas pautas feministas? Não está. Então, é importante. E você para pensar também numa ideia de que essa questão faz necessária ser sempre trazida. Hoje a gente fala sobre a escolha de um ministro ou ministra para o STF, órgão maior do nosso sistema de justiça, e a gente tem que fazer a campanha, minha gente, com a hashtag Ministra Negra no STF, sendo que nós, posição de 11 ministros, né? Agora são 10 homens e apenas uma. E lutar pela inserção de uma mulher negra. Pense o quanto a gente ainda está a passos de tartaruga no processo de transformação. Tem a transformação ainda tímida, mas aquela questão, santo de casa não faz milagre, precisa de fato colocar as mãos na massa, como o Bel trouxe, e promover essa transformação. Eu acho que a gente precisa investir em letramento mesmo, de gênero e de raça. Senão a gente não consegue modificar isso. E o governo, ele precisa dar o exemplo. O governo, enquanto gestão, ele precisa se letrar. Eu até agora não vi a promoção de cursos de letramento de gênero e de raça, por exemplo. A gente não tem a divulgação, inclusive. A gente sabe que existem plataformas como o Senado Federal. Você clicando lá no site do Senado Federal, você consegue acessar vários mini-cursos, né? Aulas de Libras e tudo mais. Mas você ainda não tem, por exemplo, um incentivo novo desse governo, né? Voltado para nova realidade de gênero, nova realidade de raça. Existem novos índices que estão aí e o governo, ele precisa acompanhar e promover, sim, uma educação. Primeiro, sua e depois da própria população. Vou fazer só aqui uma ressalva. Eu mencionei a questão de legislações novas, né, que foram implementadas, e aqui fica a indicação do protocolo de gênero, que é um protocolo que é voltado para a justiça, mas ela não é uma legislação voltada exclusivamente para a justiça, e como tudo, né, gira em torno do judiciário, a gente tem dentro do protocolo de gênero uma base de dados, de referências bibliográficas que vale muito a pena, inclusive, quem tiver condições de parar um pouquinho para ler o protocolo de gênero, vai ver várias indicações, várias referências voltadas para o letramento de gênero. Ele é uma legislação que pode ajudar imensamente as pessoas a verificarem, a olharem a situação da mulher sob um outro prisma. Isso vai ajudar, com certeza, a gente a enxergar esse mundo, né, de uma outra forma. Então, aqui a nossa crítica ao governo, ela não é uma crítica por crítica. A gente está querendo construir algo melhor. Se a gente está querendo construir algo melhor, a gente não pode passar pano. A gente não pode deixar passar essa situação. É preciso que as pessoas ao redor entendam que isso daqui é, na verdade, algo construtivo. E sim, a gente está querendo construir algo, a gente tem esse direito, por que não? Exato. A gente pode lembrar que, recentemente, tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral a doutora Edilene Lobo, a primeira mulher negra a assumir uma cadeira no TSE, mas é uma cadeira transitória. O mandato de um juiz do TSE, de um ministro, de uma ministra do TSE, é de 2 anos, se não me falha a memória, não é isso? É importante, é muito simbólico, é representativo, foi algo necessário, é algo que tem que se replicar, tem que se repetir nas próximas nomeações. Mas também nós precisamos que essas nomeações ocorram em cargos vitalícios mesmo, como o STF, né, como cargo de ministro, de ministra no STF. E a primeira pessoa indicada nesse novo governo Lula foi um homem branco sulista, né, rico, que representa mais do mesmo. E como a sociedade é múltipla, como a sociedade é plural, os cargos de poder devem ser pluralmente ocupados também, de uma forma extremamente diversa, para representar, né, essa pluralidade que há aqui no mundo real, no dia a dia, nas pessoas com que a gente cruza, nas pessoas com que a gente convive, de modo que possibilite um olhar daquelas pessoas que comandam os rumos do país mais adequado com a nossa própria realidade. Não é crível, não é possível que a gente tenha hoje um STF majoritariamente masculino e branco, não é mesmo? E a gente veja, por exemplo, os votos de alguns ministros, no caso envolvendo o perfilamento racial, que é a abordagem da polícia, né, aos cidadãos única e exclusivamente pela cor de sua pele. E a gente ouve votos e manifestação da Procuradora da República, que oficiava na época, que oficiou naquela sessão, escabrosos, não é? Que tem um teor assim muito fundamentado, acadêmico, mas totalmente desconectados da realidade. Assim, eu sempre traz a abordagem do professor Abdias do Nascimento a respeito da abolição inconclusa. Então, fazendo um paralelo, senão nós viveremos sempre uma democracia um tanto quanto inconclusa,
confusa, porque a democracia, quando não representa efetivamente o seu povo, não é efetivamente uma democracia. E outra coisa também, Vininha, Bel, a pessoa que está do outro lado e quer perceber essa realidade de não inclusão, basta fazer aquele exercício do pescoço, né? Quando você chegar em determinado espaço, veja quem é que está ali ocupando, se é uma mulher, se é uma mulher negra, você vai perceber de fato ao seu redor que sempre tem uma estrutura masculina, porque sempre prevaleceu numa sociedade patriarcal aquela ideia de que o homem é aquele que decide, é aquele que é o chefe de família, né? Que essa ideia totalmente absurda foi extinta através do próprio Código Civil, quando traz a ideia do culto familiar, mas ainda impera. É preciso destruir, ruir essa estrutura do patriarcado para que também o debate de gênero seja uma centralidade de uma sociedade diversa, né? Pois, minha gente, a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Aqui no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. Estamos também no Google Podcast e no Spotify. No Instagram é o @PapoJurisCast. Toda sexta-feira, às 11 da manhã, um episódio novo e, eventualmente, uma live ao vivo para aquecer os nossos corações. A você, um beijo plural e diverso em seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.